Primeiro Reis diz, por exemplo, que Salomão não tinha o dom da sabedoria. Ele pede até: Deus, me dê sabedoria. E Deus lhe deu 2 tipos de sabedoria. Deu a sabedoria espiritual e deu também a sabedoria terrena. Porque é dito assim: era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, e do que Emã, Cacol, Dardá, filho de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorria sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Salomão teve essa dupla sabedoria dada por Deus, terrena e espiritual. Quando é colocado aquela criança para ele julgar, né? Ele manda passar a espada e aí ele é revelado a verdadeira mãe. Pode acontecer que a pessoa nunca tenha manifestado certa habilidade e depois da sua conversão manifeste um determinado dom que nunca tivesse evidenciado. Então, eu falei de pessoas que já tinham uma habilidade lá fora e Deus transforma. Outras podem entrar na igreja sem habilidade nenhuma e de repente essa habilidade surgir. Por exemplo, o dom de falar em línguas ali no Pentecostes. Os irmãos do interior, por isso que galileus do interior, não eram estudados e estavam falando na língua dos povos que estavam ali na festa de Jerusalém. Eles ficaram espantados: como é que esses galileus estão falando na nossa própria língua materna sobre as grandezas de Deus? Então a pessoa pode receber uma habilidade que nunca manifestou lá fora, dentro da igreja, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Os homens ficaram impressionados com isso. Toda habilidade espiritual é útil para a igreja, mas quando deixada de ser exercida ou exercida de maneira errada, vai prejudicar o melhor andamento do corpo de Cristo. Todo dom é importante. Então, o dom precisa ser exercido para o benefício da igreja. Quando qualquer dom se recolhe e não é usado, a igreja fica capenga, a igreja não funciona direito, porque cada um é importante no corpo de Cristo. Que fazeis, pois, irmãos, diz o Senhor, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Havia os dons espirituais ali em Corinto, mas o uso indevido dos dons estava causando mais confusão do que benefício. Então Paulo aí começou a regulamentar dizendo assim: no caso, se alguém fala em língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Então, vejam que ou não exercendo o dom, ou usando indevidamente o dom, pode prejudicar a igreja. Quem deseja habilidade espiritual deve buscar primeiro ser convertido pelo Senhor e automaticamente receberá o dom do Espírito Santo. Não só o batismo do Espírito Santo, mas a habilidade para trabalhar na igreja
do Senhor. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa é a primeira verdade. Todo crente recebe um dom espiritual.